Vamos iniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Hoje 2 itens para o nosso estudo. Item número 7, Simpatias e Antipatias Terrenas, e o item número 8, o último item desse capítulo, Esquecimento do Passado, né, estudando a partir da questão 386. Então, seguindo aquele mesmo raciocínio que nós fizemos no nosso encontro anterior, o retorno à vida corporal é o título do capítulo. Então, tudo aquilo que diz respeito à volta do espírito, então, aqui a vida corporal, né? Então, nós já falamos sobre a união, de que forma que a consciência do espírito se mantém, a influência do corpo físico, a infância, né, aquele período tão limitante para o espírito, né? E esse número 7 aqui, ele fala sobre essas simpatias e antipatias terrenas. É um item significativo, porque todos, sem exceção, são tocados por esse tema, né? Porque quando nós falamos sobre a programação reencarnatória de um espírito, essa programação ela está diretamente relacionada com o seu histórico, né? Porque ele faz uma programação de acordo com aquilo que ele vivenciou, considerando ali todas as suas necessidades de ajustes e também necessidades de aprimoramento. Sendo todos nós espíritos seres gregários, ou seja, nós vivemos em comunidade, né? Vivemos agregados uns aos outros, uma interdependência inevitável, diferentemente do que nós encontramos em algumas espécies na nossa natureza. Então dependemos uns dos outros. Então nessa dependência nós estabelecemos um tipo de relação. Essa relação, né, ou essas relações que nós estabelecemos trazem para nós também experiências, ora positivas, ora negativas, que deixam marcas também positivas ou negativas, e diante de uma programação reencarnatória, quando o espírito então se prepara para uma reencarnação, é considerado todas as suas necessidades íntimas, lembrando sempre, né, inevitavelmente a gente sempre volta para aquele texto das expiações terrestres, lá no nosso livro Obras Póstumas, onde Kardec recebeu uma orientação importante de um espírito falando sobre as 3 esferas que devem ser consideradas para analisarmos as experiências de um espírito. Sua esfera íntima, diz respeito à sua personalidade, diz respeito ao seu caráter, às suas tendências. A esfera familiar, o seu círculo mais íntimo nas suas relações, e depois a esfera coletiva, aquela mais abrangente, mais ampla, onde se situa o indivíduo dentro de uma sociedade, sofrendo ali as consequências, né, sofrendo todas as experiências daquele grupo. No nosso caso, por exemplo, cada um de nós traz, olá, Xuda, bom dia, traz ali as suas dificuldades, as suas tendências, as suas virtudes, enfim, tudo aquilo que foi desenvolvendo, né, ou ainda apresentando como uma necessidade de desenvolvimento na sua história. Nós estamos contextualizados dentro de uma família, nas nossas relações íntimas, com relação a matrimônios, com relação à paternidade, à filiação, à irmandade, né? Então, aquele nosso grupo mais íntimo vai então nos oferecendo ali também oportunidades de aperfeiçoamento. E no nosso caso, somos todos brasileiros, estamos reencarnados num país que traz ali as suas dificuldades estas, né, que nós temos responsabilidades de uma forma mais direta, né, ou de uma forma indireta. Então estamos aqui. Mas por que nós estamos aqui e não estamos na Síria, vivendo como aqueles refugiados? Porque a nossa história é aqui, e a história daqueles espíritos é naquela região, assim como nós podemos ver todo o nosso planeta como um grande quebra-cabeças, onde cada peça representa um determinado grupo. E aí então os espíritos vão reencarnando nesses grupos de acordo com suas necessidades. Aqui então nesse item número 7, simpatias e antipatias terrenas, então o espírito, ao programar a sua existência, ele terá, de acordo com sua necessidade, espíritos amigos que vão ajudá-lo no seu desenvolvimento, oferecer o amparo, oferecer ali todo o apoio que ele precisa. Bom dia, Well. E vai ter também ali as suas antipatias,
aqueles espíritos, aqueles companheiros do passado, com quem ele tem necessidades de reajuste. E nós temos ali as afinidades, né, ou as simpatias e antipatias nas mais variadas intensidades. Desde aquele que tem ali uma simpatia ou uma relação, por exemplo, onde o espírito não desenvolveu ainda um grande afeto, tampouco tem ali qualquer tipo de contrariedade. Há aqueles que têm uma relação muito próxima, muito íntima, uma amizade muito forte que foi criada, e há aqueles inimigos do passado, muitas vezes até de grande complexidade nessa relação. Esse item mostra exatamente isso também. O espírito, quando volta, ele não volta sozinho. Poderíamos colocar isso como sendo o resumo desse capítulo. E não voltando sozinho, a pergunta é: com quem ele volta então? Muitas vezes ele vem antes, muitas vezes ele vem depois, muitas vezes vem ao mesmo tempo, em tempo muito próximo, sempre com o objetivo de autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento do grupo familiar e um aperfeiçoamento coletivo. Então, na questão 386, primeira questão desse nosso item número 7. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Então já tivemos aqui algo positivo no começo dessa nossa análise. Dois espíritos, então, que no passado tiveram uma relação muito próxima, e nós lembramos que quando se fala que eles se amaram, se conheceram e se amaram, esse amor é aquele amor abrangente, não necessariamente de uma relação conjugal, numa relação dessa natureza, mas muitas vezes uma relação familiar. Dois espíritos que tiveram uma grande afinidade, criaram um grande afeto um pelo outro e voltam então numa nova encarnação para se reconhecerem, para se encontrarem, né? Então a pergunta que Kardec faz é exatamente essa. Se eles se conheceram no passado, desenvolveram uma relação próxima, e eles podem se reencontrar numa outra existência? E muito mais do que se encontrar, eles podem se reconhecer? Reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro sim. E frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. Dois eles se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Não sabemos exatamente de que forma que se dá essa atração. Poderíamos simplesmente dizer que é uma força magnética que faz com que os espíritos se atraiam, mas foge completamente do nosso entendimento. Poderíamos entender isso no futuro, analisando, né, a partir de uma perspectiva espiritual e não material como nós temos hoje, mas eles então se procuram, nós nos procuramos, né, o tempo todo. Então existe esse afeto que foi criado entre os espíritos, esse sentimento tão forte que é o sentimento do amor sincero, faz então com que os espíritos se procurem, que os espíritos se busquem. Muitas vezes, como foi colocado também aqui, por circunstâncias aparentemente fortuitas, ou seja, por acaso, num ambiente, num evento, numa circunstância, os espíritos se aproximam, não se reconhecem, porque do contrário, né, nós poderíamos ver um lado positivo, mas também um lado negativo. Qual é o lado negativo? Dois espíritos que se amam, dois espíritos que se buscam, mas cada um tendo necessidades muito particulares, tendo necessidade de viver experiências separadas. Um vivendo uma situação e o outro vivendo outra situação. A partir do momento em que eles se reconhecem e desejam se buscar, não respeitarão essa separação que foi necessária. Então começam, por sermos ainda espíritos imperfeitos, começa então todo aquele sentimento de ciúme, de rebeldia contra essas leis que são colocadas, né, para nos ajudar no nosso desenvolvimento. Então, por isso, esse esquecimento do passado, que será exatamente o próximo item que nós vamos estudar, traz para nós essa liberdade, essa independência para que o espírito possa se desenvolver. A programação reencarnatória vai fazendo com que os espíritos então vivenciem experiências particulares ou mesmo em grupo, coletivas, mas tendo a independência de ação, cada um de acordo
com as suas necessidades. Essa atração, então, mais uma vez, né, não sabemos como ela se dá, mas é aquilo que faz com que os espíritos se busquem. Na questão 386A, Kardec desenvolve um pouquinho mais essa pergunta, né? Lembrando sempre que nós temos 1018 ou 1019 perguntas, de acordo com a edição do Livro dos Espíritos, mas se nós analisarmos esses desdobramentos que Kardec coloca, nós teremos muito mais questões. Então essa é uma delas, né? Bom dia. Não seria agradável para eles se reconhecerem? Então foi exatamente a especulação, né, que eu trouxe para vocês agora, que Kardec fez a mesma pergunta, né? Porque a gente sempre acha que é muito mais fácil nós agirmos com conhecimento de causa, sabendo o porquê das coisas. Só que a pergunta é, nós estamos preparados para esses porquês? Kardec coloca, não seria agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Aí faz para nós aqui a questão 392, que sugestão aqui para continuar essa ideia, que vai ser exatamente do próximo item, do item número 8. Né? Então, nem sempre. Muitas vezes também nós temos, como já vimos, né? Até mesmo estudando o livro Os Mensageiros, de André Luiz, nós tivemos esse exemplo lá naquele posto de socorro, onde André Luiz, junto com Aniceto, junto com Vicente, fizeram ali aquela pequena parada, né, durante o trânsito entre nosso lar e aqui o nosso plano físico. E aí então, conhecendo ali os dois personagens, né, que não me recordo o nome deles agora, mas um era diretor do posto de socorro e aquela que era sua esposa vinha de um plano mais elevado. Então são dois espíritos que ali mostram para nós, né, dois espíritos que mostram esse verdadeiro sentimento, um amor sincero, um amor que transcendeu as barreiras do mundo físico, fazendo com que eles no mundo espiritual seguissem o mesmo caminho. Só que eram dois espíritos com níveis evolutivos diferentes. E aí então, numa encarnação em que cada um precisa vivenciar uma experiência particular, muitas vezes com a boa intenção até de querer ajudar, acaba interferindo de uma forma negativa, acaba atrapalhando o desenvolvimento do outro. Nós vemos muito isso, né? Quantas vezes nós temos ali, principalmente, né, que talvez seja uma situação das mais patentes aqui no nosso meio, é o caso da relação entre dois espíritos numa relação matrimonial. Um espírito tem a necessidade de se relacionar com outro espírito para reajustes, e o outro, que era então companheiro desse espírito, seja ele homem, seja mulher, vai então perceber que aquele que era o objeto do seu amor se encontra com outra pessoa. Claro que um espírito sábio vai dizer, eu vou aguardar ele viver aquilo, porque aquilo é importante para o seu desenvolvimento, aquilo é importante para que ele possa se libertar do seu passado. Mas um espírito que não é desenvolvido vai dizer, aquele indivíduo me pertence. E aí então ele não só vai se atormentar, como também vai interferir na vida do outro. Esse é só um exemplo, né, que eu apresentei para vocês, mas nós poderíamos encontrar várias outras situações. Então, se reconhecerem, né? Pois é, a gêmea ou algema, né? Tem os dois sentidos, né? No caso de gêmea, que a gente coloca, é um sentimento afetivo verdadeiro. No caso algema, seriam dois espíritos antipáticos que estão presos por uma circunstância que a vida então apresenta, né? Que não é por acaso, mas na verdade faz parte de uma programação reencarnatória. Então, vemos ali então, esse não reconhecimento favorece a liberdade, a independência dos espíritos para viverem suas experiências. E eu trouxe para vocês o lado daquele que fica com ciúme, que está de fora. Muitas vezes aquele que se encontra dentro de uma relação quer fugir dela. É a mesma situação também que nós encontramos. Porque vê no outro aquele que era o seu afeto do passado. Então nós podemos já entender ali várias situações e vários problemas que podem surgir a partir desse momento em que nós queremos, em que nós desejaríamos fugir do nosso presente em busca do passado. Só que fugir do presente não adianta, né? Porque na verdade essa fuga do presente significa o adiamento de um compromisso. Depois na questão 387,
A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior, ou seja, né, esse sentimento simpático de dois espíritos que se reconhecem ali na mesma, com as mesmas tendências, com as mesmas ideias, com os mesmos princípios, né? Então, sempre estão relacionados com o passado? A resposta não. Dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente sem que se hajam conhecido como encarnados. Né? Porque tem uma parte importante também da gente lembrar, é que toda relação tem um começo. Né? Sem problema, Angelina. Então toda relação tem um começo. Então quando nós pensamos assim, nós temos ali espíritos que se conheceram no passado e que criaram um laço de afeto profundo, sólido, mas a pergunta que a gente faz é, mas quando isso exatamente começou? Porque do contrário nós cairíamos naquela ideia das almas gêmeas, que elas foram criadas juntas, foram separadas e se buscam por toda a eternidade. Sendo cada um de nós espíritos independentes, e nós vamos então vivendo experiências individuais ou experiências coletivas, chega um momento em que nós nos juntamos num grupo e buscamos então os mesmos ideais, buscamos os mesmos objetivos. E aí então, percebendo-se dentro dessa afinidade, os espíritos então começam a partir dali desenvolver ali sentimentos mais profundos, até que chega um momento em que esse amor universal acaba se estabelecendo, né, de uma forma definitiva. Mas tudo tem um começo. E não necessariamente, quando nós lembramos sempre, né, quando nós falamos dois espíritos, é muito comum, Kardec várias vezes ele pergunta, dois espíritos. E a primeira coisa que nós pensamos em dois espíritos é uma relação afetiva matrimonial entre eles. Mas nós pensamos sempre grupos de espíritos. Podemos imaginar, num centro espírita, você muda para uma cidade, você começa a frequentar aquele centro espírita, começa a participar de um trabalho social, cria ali uma grande simpatia por todos os trabalhadores, todos eles desenvolvendo os mesmos trabalhos, as mesmas tarefas, com o mesmo pensamento construtivo. Pronto, formamos um grupo, não de dois, mas formamos um grupo coletivo de vários outros espíritos. Então, por isso, nós lembramos sempre que esse sentimento de simpatia, ele sempre tem um começo. Muitas vezes nós iniciamos uma relação, outras vezes nós damos continuidade numa relação que já existia. Claro, né, que as relações mais antigas, aquelas que vêm durante muito tempo se desenvolvendo, se tornam cada vez mais profundas, mais sólidas. E aquelas iniciais, muitas vezes elas podem ter continuidade, outras vezes não. Podemos observar de uma forma muito simples, para analisarmos esse ponto, pensarmos, por exemplo, na nossa vida aqui no mundo físico. Hoje nós estamos aqui com a nossa idade, vivendo aqui as nossas vidas, mas se nós voltarmos no passado, quem eram os nossos melhores amigos na escola? Quem eram os nossos melhores amigos na rua, no bairro que nós morávamos? Quem eram os nossos melhores amigos na faculdade, nos cursos que nós fizemos, nos ambientes que nós frequentávamos? Muitas vezes nós não temos a continuidade, o contato que nós tínhamos com aquelas pessoas. Mas vivíamos uma relação muito simpática. Eram os nossos melhores amigos, estávamos o tempo todo juntos, criávamos ali situações felizes, né? Aprontávamos ali as nossas brincadeiras, todo mundo junto, todo mundo querendo sempre estar por perto, e de repente a vida foi levando cada um para um lado diferente, ficaram as lembranças. Então não significa que todos os espíritos com quem nós convivemos vão continuar ao nosso lado o tempo todo. A vida muitas vezes nos separa. Pode acontecer de repente, anos depois, nós encontramos aquela pessoa que foi nossa amiga há muito tempo, e aí então vem aquela confraternização toda, aqueles beijos e abraços, aquela coisa toda. É apenas um reencontro. Então a simpatia mantém. Mas alguns desses espíritos acabam então se juntando de uma forma muito mais próxima, e essa relação se mantém durante muito tempo, ou muitas vezes se mantém até para sempre, vamos dizer assim. Questão 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso
não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Esses encontros que se dão ao acaso, não é o efeito dessa relação simpática? Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Né? Então, se Kardec, que tinha essa relação com os espíritos, recebeu uma resposta dessa dizendo que você ainda não entende essa força magnética que atrai os espíritos, imaginemos nós, né, que estamos aqui na condição de aprendizes. Né? Se o mestre não está em condição de compreender, imaginemos os aprendizes, os discípulos. Né? Então, mais uma vez, não sabemos como isso se dá. De pensarmos, por exemplo, numa reencarnação. Nós reencarnamos aqui, reencarnei nessa cidade, e aí então uma pessoa próxima reencarna numa outra cidade, alguma coisa faz com que nós nos atraiamos. Não falo de relações de espíritos simpáticos que começam uma relação, mas espíritos que se buscam. Quantas vezes nós temos amigos aqui que frequentam a nossa sala que vivem no exterior, e aí por acaso, entre aspas, se mudaram para o exterior, se casaram com outras pessoas, tiveram suas famílias e lá então vivem suas vidas. Nesse grupo, espíritos se reencontraram. Mas como dois espíritos se reencontraram vivendo em lugares diferentes no planeta? De repente um contato no ambiente virtual, de repente numa viagem, de repente através de uma outra pessoa. As situações vão se montando, elas vão se criando, fazendo com que eles se busquem. Mas como isso acontece? Porque inicialmente nós poderíamos dizer assim, é alguém que fica o tempo do nosso lado falando no ouvido, olha, faz isso, vai dando sugestões, né? Como se fosse aquele cupido, né, que fica assim, olha, faz isso, entra nessa hora, vira naquela rua, tropeça naquela pessoa, faz alguma coisa que você vai encontrar com ela. E na verdade não, nós simplesmente nos buscamos. Naquele colocado, né, daquela forma poética, nessa questão aqui em cima, na 386, dizendo para nós, né, dois espíritos que se buscam através da multidão. Podemos imaginar aquele monte de gente num ambiente e de repente todo mundo começa a olhar para todo lugar e tal, aí dois olhares se cruzam. Pronto. Inicialmente aquele amor à primeira vista. Ou uma antipatia à primeira vista. Bateu o olho, cruzou o olhar, já não fui com a cara dele. Não sabe por quê. Ou bateu o olho, nossa, fui com a cara dele de imediato. Por isso, então, essas relações se dão de uma forma que nós ainda não compreendemos. Então, nessa pergunta que Kardec coloca, lendo de novo para poder contextualizar, os espíritos que se dão algumas vezes os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam efeito de uma espécie de relações simpáticas? E é então que os espíritos colocam que é esse magnetismo que nos atrai uns aos outros. Questão 389. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? A resposta: espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Aí nesse caso a gente começa de novo, né? Da mesma forma que relações simpáticas se dão pelo fato dos espíritos apresentarem tendências, e quando nós falamos em simpatia, não falamos necessariamente de algo positivo. Muitas vezes, dois espíritos que desejam cometer um crime percebem que uma parceria ali entre eles seria uma parceria construtiva. São espíritos simpáticos. Então, simpatia e antipatia não significa necessariamente algo apenas ruim para uns e positivo para outros, e bom para outros. Em ambas as situações, isso pode acontecer. Então, dois espíritos, da mesma forma que simpaticamente se buscam por essa afinidade de ideais, sem se conhecerem no passado, muitas vezes nós encontramos espíritos antipáticos que pensam diferente, têm ideias diferentes, se conhecem naquele momento e já não vão com a cara um do outro pelo fato de terem ali ideias diferentes.
Então, da mesma forma também, assim como nós trazemos experiências do passado, outras experiências se iniciam nessa nossa encarnação. Então, são espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Nesse caso, dá a ideia para nós de que o espírito se refere às relações anteriores. Dois espíritos que já traziam ali os seus atritos do passado e agora então eles se reconhecem. Pode ser num ambiente de trabalho, pode ser num ambiente religioso, pode ser num ambiente familiar, um ambiente social qualquer, acadêmico, qualquer lugar que ele esteja. Os espíritos então se reconhecem, não de saberem quem é quem, mas percebem essa energia antagônica entre eles. Na questão 390, Kardec desenvolve um pouquinho mais esse tema. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Exatamente o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Não significa que simpático é só coisa boa e antipático é coisa ruim. Vai depender muito do tipo de relação que os espíritos viveram. Muitas vezes eu sou um espírito que tem bons princípios, mas eu cometi um erro no passado. Isso gerou numa outra pessoa que também tem bons princípios um sentimento antipático a mim. E então nós temos dois espíritos que têm bons princípios, mas que não se gostam. Simplesmente não se afinizam. Não se afinizam pelo fato de terem vivido uma experiência traumática. Então, é sempre instintiva, né? A natureza instintiva é sempre um sinal de natureza má. Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar. Mas, à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Então, só quando ele fala que os espíritos se elevam, ou seja, os espíritos então se desenvolvem, os espíritos crescem, nós podemos utilizar essa mesma expressão se elevam no sentido de elevação mesmo, de ir cada vez mais alto. Porque quando nós usamos essa ideia de que quanto mais nós nos desenvolvemos, mais alto nós voamos, significa que nós deixamos de prestar atenção nos detalhes, muitas vezes infantis e imaturos, que acontecem na nossa vida aqui no nosso dia a dia. Porque eu não penso assim, se por acaso eu não gosto dele porque ele ocupou a minha posição no sofá que fica na sala. Aí quando eu me cresço eu falo, eu vou ficar preocupado com o sofá da sala, eu sento em outro lugar. Eu estou dirigindo meu carro, aí o outro quer aquela vaga do estacionamento, mas eu cheguei primeiro e nós começamos a discutir. Se eu sou um espírito mais elevado, eu busco outra vaga. Para que eu vou criar uma situação problemática por causa de algo tão pequeno? Então essa elevação que nós podemos colocar mostra também os valores, né, o peso correto que o espírito dá para cada situação. Aquilo que é mais significativo, aquilo que é mais insignificante. André colocou, né, às vezes a pessoa está com problemas seríssimos e transparecem o sentimento na fisionomia e absorvemos como antipatia. Pois é. Nós esperamos sempre que alguém fique sorrindo, né? Por isso que é colocado para nós, né, vários pensamentos, né, são divulgados, né, dizendo que muitas vezes você vê alguém que não sorri, alguém que muitas vezes te responde com grosseria, mas o problema não é com você, o problema é com ela. Porque nós não sabemos o que ela viveu, não sabemos se ela está se sentindo bem, se por acaso ela tem alguma preocupação. Claro que ela poderia ter contido esses impulsos para não descontar no outro um problema que ela tem, mas muitas vezes ela não tem força para isso. Então são várias as situações que nós vamos vivendo no nosso dia a dia que causam esse tipo de situação. Às vezes uma questão de religiosidade, você tem um vizinho que você não gosta porque ele é daquela religião, ele se comporta daquela forma, ou porque o outro é muito orgulhoso, porque o outro tem mais ou menos recursos, porque o outro pensa politicamente. Nessa época de política, sentimentos antipáticos é o que não falta, né? Você liga a televisão, você vê uma determinada figura política e de cara você fala, nossa, eu não vou com a cara dessa pessoa. Nesses tempos, então, quantas vezes nós encontramos isso?
Aparece aquele político, aparece aquele empresário, nós desejamos que ele seja preso, nós desejamos que ele sofra, aquela coisa toda, e simplesmente é porque pensamos de modo diferente. Ele até pode ter cometido erro, mas quem não cometeu erro? Ah, porque ele é um corrupto. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Muitas vezes nós não corrompemos na política, mas nós corrompemos a alma de outras pessoas em tempos passados, fazendo com que ela sofresse muito. Mas é um sentimento que nós temos, pelo fato de nós ainda não conseguirmos nos elevar suficientemente a ponto de superarmos esses pequenos detalhes que acontecem na nossa vida. Então, quanto mais nós nos elevamos, menos atenção nós damos para esses detalhes. É como você pegar, você está andando com o seu carro numa rua, você vê pessoas, você vê carros, você vê árvores, aí quando você pega um avião você não consegue identificar nada disso. Porque a sua visão está em direção ao céu, não mais em direção aos detalhes das ruas de uma cidade. Se tem buraco, se não tem buraco, se é um lugar bonito, se é um lugar feio. Se aquele motorista dirige bem, se não dirige bem, você está voando. Então, conforme nós nos elevamos, essa pequenez que nós ainda temos, né, de observar os detalhes de cada um e fazer julgamentos a respeito desses detalhes, isso vai desaparecendo. Então é importante nós fazermos esse trabalho de elevação, né, enquanto estamos encarnados, porque a gente pensa assim, né, que eu vou me elevar significa que espiritualmente eu vou em direção ao espaço. Só que eu estou reencarnado. Quer dizer que eu vou ter que esperar desencarnar para poder me elevar? Não. Nós sabemos que continuamos como espíritos e que essa elevação, em termos de altura, é muito mais uma figura do que a realidade, porque a nossa elevação acontece exatamente pela transformação interior que nós promovemos em virtude, né, da aquisição desses novos valores, do desenvolvimento dessas virtudes que existem em nós, e da mesma forma também, né, suprimindo essas imperfeições que nós ainda trazemos. Então é um trabalho contínuo que nós vivemos, e não importa se nós estamos encarnados ou desencarnados, nós jamais deixaremos de ser espíritos. Porque é o que acontece, né? Nós pensamos assim, não, depois que eu morrer, aí sim as coisas vão se modificar. Quantas vezes nós ficamos adiando essa necessidade que nós temos de transformação pelo fato de imaginarmos que isso só acontece quando nós desencarnarmos. Não, porque quando eu morrer eu vou para o céu. Quer dizer, eu fico esperando o mundo espiritual me oferecer o céu sem entender que o céu ou o inferno se encontra dentro de mim. Eu já estou vivendo o meu céu, o meu paraíso ou o meu inferno de acordo com aquilo que eu cultivo. Quantas vezes nós nos atormentamos nas situações do nosso dia a dia por questões banais? Ou seja, nós nos infernizamos de graça, aceitando críticas, né? Aceitando não, né? Sofrendo críticas, vendo opiniões diferentes, e nós nos atormentamos por coisas tão insignificantes. Porque o outro, por exemplo, né, falando desses ambientes tecnológicos que nós temos hoje, das redes sociais, dos programas, dos aplicativos de comunicação, e aí então o indivíduo posta uma imagem, posta uma ideia, e eu fico me fervendo ali de raiva porque ele postou aquilo, e fico me rebelando. Quer dizer, eu mesmo crio as situações que vão me criar problema. Sendo que eu poderia pensar de um modo muito mais elevado, mais uma vez usando essa expressão, dizendo que essa é a opinião dele hoje. Quando ele entender a realidade, ele vai perceber que tudo isso passou. O que fazer de uma forma construtiva, que seja feito. Mas se não pode fazer nada, segue a vida. Deixa cada um com o seu próprio pensamento, desde que isso não se torne prejudicial. Nós não podemos nos anular diante das situações que são prejudiciais a nós. Mas não vamos nos envolver em situações que são insignificantes e não podem ser mudadas. A gente vê, né, por acaso, ali um juiz do Supremo Tribunal Federal pega e liberta alguém, e eu coloco toda a minha revolta por aquilo que ele fez. Essa revolta vai mudar alguma coisa da decisão do juiz do Supremo Tribunal Federal? A não ser atormentar as que estão lendo aquilo que eu estou postando? Ou ouvindo a opinião que eu estou emitindo? Então o céu e o inferno nós criamos agora.
Por isso, então, né, é um momento de nós começarmos a perceber que muitas vezes esse sentimento de antipatia que nós estamos vivendo mostra exatamente essa nossa limitação, essa pequenez que nós ainda nos apresentamos. Continua aqui Kardec. Questão 391. A 390, como nós vimos aqui, ele falava sobre a natureza má dos espíritos antipáticos, né? E vimos a mesma coisa. Muitas vezes é uma falta de afinidade no modo de pensar, nas crenças, nas preferências, na forma como nós nos comportamos, mas conforme nos elevamos, isso, então, esses detalhes vão se apagando, então, e naturalmente, como consequência natural, a própria antipatia desaparece porque o objeto da antipatia já não existe mais, simplesmente foi superado. Questão 391, que é a questão final desse item número 7. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele cujo espírito é pior ou melhor, numa e noutra, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma então em ódio, inveja e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Mas seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja, consterna-se em evitá-lo e lastimá-lo. Então, ser um espírito bom ou ser um espírito mau, como nós vimos lá em cima, não significa, né, que ele vai ter simpatia ou antipatia. Nesse separado, né, o espírito bom simpático, o espírito mau antipático. Então, na verdade, não é o sentimento que nasce, é a forma como nós trabalhamos esse sentimento dentro de nós. Eu posso sentir antipatia por alguém, e nós encontramos isso, né? Você está num centro espírita, olha só, um centro espírita. E nesse centro espírita, todos os espíritos ali voltados para um objetivo maior, todos com aquele objetivo de crescer, de transformar, de ajudar, de superar as imperfeições. E aí então tem um colega de estudo, uma pessoa que participa da palestra comigo, um outro médium, alguém que trabalha na obra social, que eu não vou com a cara dele. Me incomoda o jeito que ele fala, me incomoda o jeito que ele se comporta, e todos nós estamos ali no centro espírita. Então, na verdade, assim, né, o que esse tipo de sentimento, eu posso até não ir com a cara dele porque eu não gosto do jeito que ele faz as coisas. Mas não significa que eu tenha que maltratá-lo, eu tenha que fazer comentários negativos sobre ele para outras pessoas. Isso é algo meu. Então, se por acaso eu não tenho aquele sentimento de antipatia, então eu me recolho, né, vou cuidar da minha vida, deixo ele cuidar da vida dele, não permito que isso interfira no trabalho, sou educado, cumprimento e tudo mais, mas cada um fica na sua. Então, na verdade, nós temos, os sentimentos podem acontecer, porque exatamente temos ideias diferentes, né, vivemos sentimentos diferentes, mas isso é algo que eu devo, então, trabalhar para poder fazer com que a causa dessa antipatia sejam superadas por um princípio, por um objetivo maior. E só o fato de dizer assim, olha, eu trabalho sempre, né, uma expressão que eu sempre gosto de usar, eu trabalho pela causa, eu não trabalho por causa. Se por acaso aquela pessoa não me é simpática, a causa é muito mais importante, então vamos trabalhar juntos, porque ele faz a parte dele, eu faço a minha parte e a causa acaba sendo beneficiada. Então isso acontece no centro espírita, como eu trouxe para vocês, e no ambiente profissional. Quantas vezes tem aquele colega, né, que alguma coisa dele não me causa boa impressão. Ele não é um mau caráter, uma pessoa má, mas simplesmente não vou com a cara dele. Vamos estar juntos. Sem nenhum problema, ele vai naquela direção, eu vou na outra, e assim vai.
Então, por isso, mais uma vez, né, seguro de sua superioridade, no caso daquele que é mais elevado, não sente contra o outro nem ódio nem inveja. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. É uma pena que ele seja assim, se por acaso ele tiver ainda essa tendência inferior, ou essa condição inferior. Então, simpatias e antipatias, né? Claro que Kardec ele colocou algumas questões apenas aqui para poder falar sobre esse tema, mas no geral é exatamente aquilo que eu coloquei para vocês no início, né? Na programação reencarnatória. Os espíritos então vão incluir nos itens necessários para o seu crescimento as relações sociais, as relações afetivas, as relações familiares. Então, tendo a necessidade de viver em comunidade, o espírito vai encontrar aqueles porque ele tem afinidade e aqueles porque ele ainda não tem. E essas afinidades então vão se desenvolvendo naturalmente, né? E lembrando mais uma vez que simpatia e afinidades, né, que têm ali o mesmo significado, podem ser simpatias e afinidades para o bem ou para o mal. Então não falamos quais são as intenções que os espíritos têm, nós falamos das ligações que existem entre eles. E é claro, né, nós vemos que quantas notícias, né, saem na mídia mostrando ali a antipatia de espíritos, né? Recentemente, né, saiu uma pesquisa falando sobre a violência contra a mulher. Índices alarmantes, índices altamente preocupantes. E grande parte dessa violência acontece exatamente por pessoas que são próximas, por companheiros, por maridos, por irmãos, por pais. Considerando exatamente a fragilidade física da mulher. Então, portanto, ela acaba sofrendo as agressões. E aí nós vemos, né, como pode dois espíritos vivendo num ambiente que deveria ser ali o templo sagrado do espírito, que é a família, e de repente um agredindo o outro, espancando o outro. Mulheres com marcas, com traumas e tudo mais. De onde surgiu tudo isso? Então, lembrando que essas situações, isso quando não culmina, né, numa situação mais grave, como é o caso de assassinatos que nós vemos, né? Pais assassinando filhos, filhos assassinando pais, e assim vai. Então nós vemos que isso acontece aqui no nosso mundo, e alguém vai dizer assim, nossa, mas isso não deveria acontecer, aconteceu por acaso. Então o crime em si não estava na programação, mas os espíritos se reencontrarem nesse ambiente terreno fazia parte da programação de ambos. Então nós, que temos a oportunidade de conhecer uma doutrina que mostra para nós todo esse bastidor, ou todos esses bastidores da nossa vida aqui no mundo físico, nós já entendemos então as programações, em que o espírito vai programar as experiências que ele vai vivenciar, onde ele vai vivenciar, em que condições ele vai vivenciar e com quem ele estará. Todos esses detalhes vão contar na sua programação. E é então feliz daquele espírito que vai vivendo a sua vida construindo relações saudáveis, relações positivas. A sua vida, o grande propósito é exatamente criar laços de afeto, criar relações que são saudáveis. E aí, naturalmente, no seu futuro, sua programação reencarnatória vai ter apenas espíritos que são realmente companheiros de jornada. E não aqueles espíritos que são antipáticos, que ele vai ter que viver a sua vida passando por todos esses transtornos. E se nós hoje encontramos nas nossas relações antipatias que trazem para nós tantas dificuldades, assim como também nós ainda criamos dificuldades para tantas outras pessoas, porque a ideia da vítima é algo natural para nós, né? Eu sofro porque eu convivo com alguém difícil. Ninguém pensa, né? Eu sou difícil para alguém. Porque se tiver essa autoconsciência, já é hora de começar a mudar. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil, que eu preciso modificar. Agora, quantas vezes nós vemos, né? Eu sei que eu sou assim mesmo, mas não consigo mudar. Aí já mostra, né, que o espírito ainda não conseguiu adquirir ainda força suficiente para poder se transformar. E vai sofrer e vai causar sofrimentos por isso. E aí, tendo essa consciência, ele então... Tendo essa consciência, ele vai depois sofrer dramas maiores de consciência, né? Porque ele sabia tudo, mas não fazia.
não conseguia fazer e também não se esforçava, né? Aí já são outras circunstâncias que ele vai vivenciar. Mas então o que nós vemos é que nessas programações vão constar exatamente o conteúdo daquilo que o espírito vivenciou anteriormente. Conforme ele vai se transformando, por isso que nós lembramos sempre, né, que vivemos uma vida saudável em todos os seus aspectos aqui no mundo físico, né, não é simplesmente uma questão de querer imaginar que sendo uma pessoa boa você vai viver no paraíso ou você vai para o céu. O próprio mecanismo evolutivo vai fazendo que, conforme nós vamos vivendo de uma forma saudável a nossa existência atual, futuramente nós vamos vivendo novas encarnações de um modo cada vez mais tranquilo, cada vez mais equilibrado, cada vez mais feliz. Então eu não tenho dívidas morais com ninguém, eu não criei situações problemáticas para mim, vivi de um modo mais equilibrado possível. Na próxima encarnação, o que vem na minha programação? Quais são exatamente as dificuldades que eu vou enfrentar? Nenhuma relacionada com a minha conduta equivocada no passado. Eu vou apresentar, vou ter na programação aquelas experiências necessárias para me impulsionar para o progresso, que seriam as minhas provas, mas não mais expiações. Já que as expiações são experiências de correção que o espírito vai viver para poder ajustar o seu passado perante as leis universais, as leis divinas. Então, se eu conseguir resolver todos os meus problemas hoje, no futuro vai ser tranquilo. Bom dia, Ronaldo. A Andréa colocou, né, a síndrome da Gabriela, né, nasci assim, vivo assim, vou morrer assim. Sofre, reclama, né, não sabe por que é tão infeliz. Né, e é tão óbvio, né, a gente vê que isso é tão claro, né, mas que você vive de um modo desequilibrado e você sofre esse desequilíbrio. Depois que a gente percebe isso, a gente fala, mas por que eu estou querendo criar tanto sofrimento para mim? A Angelina colocou, né, ontem na nossa cidade um jovem senhor assassinou a esposa e matou-se, né? Vários anos casados. E daí a gente pode imaginar, a gente viu isso, né, Angelina, no Memórias de um Suicida, caso assim, né, o espírito lá, não me lembro se foi o Jerônimo, não era o Jerônimo, era outro. Ele então enforcou a esposa e depois ele cometeu suicídio. E no plano espiritual, então, ele estava sem os braços e ali numa condição bastante problemática, né? Então, lamentavelmente, nós vemos assim. Né, tive um amigo também, um amigo muito querido, que também viveu isso, namorava, e aí então passou por um desequilíbrio grande, ele cometeu esse assassinato da namorada e depois cometeu suicídio também. Então a gente vê assim, né, que nesses casos, e em tantos outros também, nós vemos então espíritos que, em vez de olharem para frente agora para construírem um futuro cada vez mais saudável, terão que olhar para trás e perceberem aquilo que eles vivenciaram negativamente e fazer as correções. Quer dizer, em vez de você caminhar com passos firmes para frente, você fica marcando passos, resolvendo esses problemas. Certamente, né, que todas as experiências são favoráveis aos espíritos. Mas para saber que alguma coisa é ruim, você não precisa experimentar. É aquela história, né? Você sabe que o veneno mata. Então você quer tirar a prova e você toma o veneno para ter certeza que ele mata. Então o espírito, quanto mais sábio ele vai ficando, né, menos necessidade de experiências traumáticas ele precisa vivenciar. Para que ele vai sofrer se ele sabe que aquilo provoca sofrimento? Infantis, né, como somos ainda, né, aí nos apresentamos de uma forma muito inconsequente. Então nós agimos pelo impulso e nos esquecemos das responsabilidades pelas escolhas. Né? Bom dia, professor. Então, essa nossa imaturidade faz com que nós vivamos experiências que criam para nós todos esses transtornos. E aí então encontramos desses equívocos que nós ainda praticamos, aqueles de grau mais alto, né? Que, como a gente viu ali o caso que a Angelina colocou, situações assim talvez das mais graves, né? Esse espírito cometeu, por exemplo, né, esse marido, ele cometeu 2 erros gravíssimos. Primeiro, tirou a vida de uma pessoa, violando, né, o direito sagrado da vida dado a ela.
E depois ele tirou a própria existência, violando também, né, o presente que ele recebeu de Deus, tendo a oportunidade de reencarnar. Mas aí nós vemos, né, dois espíritos que... Porque o que nós vemos agora, lembrando sempre, né, como eu falo para vocês, quando nós estudamos sobre o suicídio, por exemplo, estudamos anteriormente, estudamos atualmente também, nós nos preocupamos muito com o ato e com as consequências do ato. Então, como nós estudamos no Memórias de um Suicida, vimos lá também no Juventude Interrompida, vimos também no próprio Livro dos Espíritos, que nós estudamos aqui, o espírito então cometeu o suicídio. Então nós pensamos assim, bom, ele destruiu o seu corpo, ele vai para o mundo espiritual ligado ao seu corpo físico, vai sofrer todas as vibrações, todas as consequências, né, ou a repercussão, né, da decomposição do seu corpo no perispírito e tal. Então a gente pensa de uma forma muito objetiva no trauma e nas consequências do trauma físico que o espírito provocou e consequentemente sofreu. Mas antes dele tomar essa decisão, alguma coisa fez com que ele tivesse essa motivação. Então, quais foram as experiências que ele vivenciou, quais foram as suas necessidades, por que ele entrou naquele desequilíbrio. E aí depois o espírito passa pelo suicídio. Quando chega no mundo espiritual, sim, vai ter toda a repercussão do ato, mas ele vai continuar vivendo psiquicamente as causas originais. Se era uma causa de depressão, se era uma causa de desespero, essa depressão, esse desespero vai continuar. Só que agora potencializada pelas consequências. Nesse caso que nós vimos agora, né, que a Angelina colocou, do marido que assassinou a esposa e depois cometeu o suicídio, nós lembramos sempre, né, que sim, o assassinato foi algo gravíssimo, o suicídio foi algo gravíssimo, mas como era a relação desses espíritos? E mais ainda, vamos voltar no tempo. A relação durante tantos anos, uma relação problemática, uma relação difícil, uma relação que certamente foi um tormento para os dois. Se ela, nesse caso, foi o lado mais frágil, porque nós partimos do princípio de que ela foi a vítima. Mas muitas vezes nós encontramos casos em que a mulher atormenta a vida do homem. Mas, de qualquer forma, encontramos ali aquele que era o algoz e aquela que era a vítima, os dois ali, entre aspas, nessa relação. Voltemos mais um pouco no passado. E aí nós encontramos esses dois espíritos vivendo experiências em tempos anteriores. E nesses tempos anteriores, nós encontramos espíritos que também viviam em conflito anteriormente. Então, olha só, conforme a gente vai buscando a origem de tudo, porque é exatamente aquilo que é feito, né? Quando nós estudamos sobre a regressão de memória, a terapia de vivências passadas, né? Bom dia, abraço. A terapia de vivências passadas, nós tivemos ali o Dr. Ian Stevenson. Já conversamos várias vezes sobre ele, inclusive nos estudos lá do Espiritismo Net Brasil. E falei sobre ele, inclusive, nessa semana, né, quando nós estudamos sobre os estudos científicos. Então, o Dr. Ian Stevenson, ele trabalhava com regressão de memória, um terapeuta de vivências passadas. E aí, então, ele, através da hipnose, ele fazia com que a pessoa voltasse psiquicamente no tempo. A sua ideia era exatamente fazer com que procurasse, nas experiências que essa pessoa tinha vivenciado, um trauma que teria causado o desequilíbrio que ela estivesse vivendo. Uma pessoa que tivesse uma fobia, uma pessoa que tivesse uma angústia, uma depressão, sei lá qual era a causa, e aí então ele voltava para encontrar na infância, durante até mesmo a gestação dela, uma experiência negativa, uma ameaça de aborto, qualquer coisa assim. Então, terapia de vivências passadas tem pelo objetivo buscar as causas de uma situação que uma pessoa vem vivendo. Quando nós começamos então, que foi o que aconteceu com o Dr. Ian Stevenson, bom dia Dudu, que foi o que aconteceu com o Dr. Ian Stevenson, ele fazia então a regressão de memória e ele ele rompeu a barreira dessa existência e levou uma paciente dele a existências anteriores. Então, para nós, no nosso caso, que somos estudantes da doutrina espírita e temos a reencarnação como princípio fundamental, nós então voltamos no tempo cada vez mais.
sem qualquer tipo de problema em ultrapassar essas barreiras. Então nós encontramos, analisando esse caso especificamente que a Angelina colocou, o ato que foi provocado agora, volta no tempo, um casamento problemático, voltamos no tempo, relações problemáticas no passado. E aí nós lembramos, né, que o casamento une dois espíritos de uma forma tão íntima que para o caso de situações problemáticas vividas no passado, é dentro dessa relação íntima que ela vai ter que ser resolvida. Só que nem sempre acontece. Então, nesse desequilíbrio que eles estão vivendo agora, foi no passado. Então a gente vai voltando. Algumas vezes esses espíritos vêm se perseguindo, ou vêm se unindo dessa forma negativa a tantas e tantas encarnações. Nós vimos isso, citando mais uma vez a obra da Dona Ivone, Dramas da Obsessão. Nós vimos ali espíritos que se perseguiam e se agrediam durante 4 séculos. Então, há quanto tempo esses espíritos estão juntos? E nós vamos voltando, até o momento em que eles se encontraram pela primeira vez. E nesse encontro, a relação deles começou. E a partir dali, então, a gente vê hoje, quando nós, né, o que a doutrina espírita nos proporciona, é olhar para o horizonte de uma forma diferente. Nós não olhamos apenas no horizonte para ver ali o pôr do sol. Nós vemos o sol e procuramos atrás do sol o que tem atrás dele, e nós vamos seguindo ali até as origens de tudo. A mesma coisa acontece com os nossos relacionamentos. Aqueles que estão próximos a nós são espíritos que começaram então a seguir um caminho próximo desde quando? Quando tudo começou? De que forma que essa relação veio se desenvolvendo de lá para cá? E aí, nesse caso, vimos ali então, a partir desse ato que foi provocado, nós vemos ali então que esses espíritos se uniram de uma forma extremamente dramática para novas relações no futuro. Se por acaso ela foi vítima desse espírito, para ela, muitas vezes, a vivência dessa experiência dolorosa foi ali o término das expiações dela. Para aquele que praticou o ato, para ele foi o início de uma jornada dolorosa. Mas certamente para o futuro eles terão algo a vivenciar, ajustes a fazer. O Ronaldo colocou lá em cima, né? Muitos agora mandam esse senhor para o inferno, mas esquecem que ele já estava passando por um, né? E lamentavelmente vai durar bastante tempo para ele ainda. Nós vimos no caso de Memórias de um Suicida, né, uma experiência de, se não me engano, era de 50 anos que o Camilo vivenciou, né? E nesses 50 anos, só para ele poder se ajustar. Depois vem novas experiências futuras. Então, para um espírito que entra num desvio desse, ele acaba atrasando, entre aspas, a sua encarnação, muitas vezes, né, a sua evolução por 2, 3 encarnações, ou até mais que isso, dependendo da sua condição. Sendo que ele poderia utilizar essas 2 ou 3 encarnações próximas para crescer cada vez mais. Então olha o atraso que acaba acontecendo. E nós vemos isso hoje, né? Ao assistirmos os telejornais, vemos ali criminosos, corruptos, aqueles que cometem agressões, aquele que faz isso ou aquilo. Cada vez que faz isso, ele vai ter que parar, consertar, para depois seguir. E acabam sendo exemplos para todos nós. Porque se eu vejo esses espíritos tendo que parar, voltar e corrigir, eu tenho a oportunidade de seguir em frente sem nada que se torne um obstáculo para atrapalhar o meu desenvolvimento. O Hermes tinha lembrado lá em cima, né, que falta o perdão por causa desses espíritos. Né? Certamente que sim, por isso que, né, os espíritos instrutores falam do perdão e do auto-perdão insistentemente. Porque esses dois atos são a chave para a nossa felicidade. Na verdade, nós não alcançamos essa felicidade exatamente por falta disso, a falta do perdão. Mas não o perdão em si, porque o perdão é aquilo que desata a chave, ou que abre a chave. Mas a pergunta é, abre a chave do quê? Aí nós vamos analisar tudo aquilo que está trancado dentro de cada um. O Hermes colocou também que por trás de todo ato de crueldade sempre existe um pedido de socorro.
É o desespero, né? Certamente. Ninguém em sã consciência pratica um ato como esse, de um assassinato seguido de um suicídio. Se o fez, foi porque chegou no extremo do desespero. E chegando no mundo espiritual, vai continuar vivendo esses mesmos tormentos. Continua aqui para nós. Depois colocou, né, precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a vivência com o nosso gesto de amor, né, seguindo ali aquilo que foi colocado pelo Hamed, né? Então a gente vê assim, esse esclarecimento que os espíritos trazem, eles, vamos dizer assim, eles destrincham uma situação. Então, teoricamente, nós conseguimos analisar na sua profundidade, fazer uma radiografia, ou fazer melhor ainda uma ressonância magnética, que é algo mais sofisticado e mais profundo, para analisarmos uma situação. Agora, a prática, a vivência, na prática mesmo, desses ensinamentos, é algo que vai se desenvolvendo gradualmente dentro de cada um. O Brás lembrou aqui embaixo, né, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, infelizmente, Brás, como nós vemos hoje, né, quando diante de situações tão traumáticas como nós encontramos hoje, é claro que nós vemos inicialmente a imaturidade dos espíritos, né? Não tem ainda consciência da sua realidade, não tem ainda noção daquilo que está vivenciando, não tem consciência da própria existência, vão vivendo de uma forma mecânica, dia após dia, sem terem noção de um planejamento maior, sem terem noção de um destino maior. Quando adquirirem essa consciência, aí então o automatismo deixa de existir. Porque aí ele começa então a viver de um modo programado, de um modo proveitoso e progressivo também. Né? Então, quando nós falamos, né, já seguindo aqui para o encerramento desse nosso tema, simpatias e antipatias terrenas, então sempre analisemos dessa forma. Porque quando nós vemos a antipatia, que é algo que é o que mais acontece na nossa vida hoje, a primeira ação que nós temos diante de alguém que nos provoca esse sentimento é nos distanciarmos. Não, eu não gosto daquela pessoa, então eu quero ficar longe dela. É a nossa primeira ação. Se nós analisarmos de um modo cuidadoso esse sentimento que existe dentro de nós, primeiro nós temos que entender por que ele me provoca antipatia. Será que ele é uma pessoa realmente má a ponto de me provocar esse tipo de sentimento? Ou eu não gosto do modo dele de pensar? Não gostando do modo dele de pensar, será que é o meu orgulho que está se sentindo ferido? Será que é o meu egoísmo que provoca isso? Porque ele tem direito de pensar de um modo diferente do meu. Mas se eu sou orgulhoso e eu quero que necessariamente ele aceite o meu ponto de vista, então eu percebo que essa antipatia tem também algo relacionado a mim. E isso mostra a minha imperfeição. E aí então nós voltamos para aquela questão que fala da elevação. Quanto mais o espírito se eleva, menos importância ele dá para os pequenos detalhes. Então, no caso das antipatias, dentro da programação reencarnatória, chegamos até a falar sobre isso num outro estudo, existem configurações. Então você faz a sua programação reencarnatória e na configuração do ambiente e das pessoas com quem você vai se relacionar, você vai ser colocado diante de alguém ou diante de um grupo numa determinada posição que você pode ou não ter liberdade. Então, por exemplo, ter antipatia por alguém que eu encontrei na rua é uma coisa. Sentir antipatia por um pai, por uma mãe, por um filho, por um irmão é outra. Porque as relações são diferentes. Daquele indivíduo eu posso me afastar. Da relação familiar já não é tão simples assim. Quantas vezes nós vemos aí uma relação que perdura durante uma existência inteira e você é obrigado a conviver e suportar aquela pessoa. Então percebe-se que a configuração do grupo que foi formado faz com que você se sinta preso àquilo, forçando-o a conviver com aquilo e transformar os seus valores. E que naturalmente ajudar o outro a se transformar também. O outro não se transformando, cabe então ao indivíduo, né, a mim mesmo me transformar.
Então também, quando nós falamos nessas relações, na nossa programação, nós estaremos muito ligados a alguém ou pouco ligados. E é o interessante, né, quando nós falamos sobre essa parte da afetividade entre as pessoas, a natureza ela acaba sendo um pouco cruel, entre aspas, né, de uma forma brincando um pouco com essa ideia, né? Porque como é que alguém pode se apaixonar por outra pessoa, sendo ela um espírito antipático do passado? Vemos isso claramente, né, nos casamentos, né? Você conhece alguém, se apaixona por esse alguém, casa com esse alguém e de repente a sua vida vira aquele transtorno todo. Esse transtorno todo era um espírito do passado, com quem você tinha antipatia. Mas como é que a natureza conseguiu apagar esse sentimento de antipatia? Deixar a gente cego, a ponto de tomar uma decisão de viver de uma forma tão íntima com alguém que é antipático. E é por isso que nós falamos dessa força magnética que atraem os espíritos. Atraem pela simpatia e atraem também mesmo sendo antipáticos. Mas na programação reencarnatória estava dizendo, você vai ter que viver ao lado daquela pessoa, dentro de uma relação íntima que você vai ficar preso a ela, preso entre aspas. Preso pelos compromissos, né? Não preso por falta de opção. Então, é aquela história, né? Você se casa, aí você tem filhos, pronto, já mudou tudo. Porque aí não é simplesmente você dizer assim, olha, eu simplesmente quero ir embora. Não, você não pode simplesmente ir embora. Você tem ali compromissos, responsabilidades que você que não é só, né, da sua alçada, você envolve também outras pessoas. E aí as decisões se tornam mais complicadas, as decisões se tornam mais complexas. E nós somos colocados dentro dessas situações por causa dessa programação reencarnatória. Muitas vezes os pais recebem como filhos espíritos antipáticos. Ele vai ter que cuidar desse filho por um compromisso moral, por um compromisso instintivo, se é que existe esse tipo de compromisso, porque eu tenho que cuidar do meu filho, é um instinto natural. Os pais tendo que cuidar dos filhos. E aí então os filhos vão crescendo, se desenvolvendo, se tornam adultos e pronto. Aí a situação já se torna mais complicada, porque aquele que inicialmente era uma criança, e nós vimos no item anterior, falando sobre a vida do espírito na condição infantil, ele fica completamente dependente dos pais. Mas aí então ele começa a criar as suas asas, né, começa ali a abrir as suas asas e começa a mostrar a sua real personalidade. E aí nós vemos então situações extremamente complicadas dentro de um grupo familiar. Família que não se fala mais, família que não se encontra mais, familiares que se agridem, muitas vezes até cometendo crimes gravíssimos, como nós já vimos tantas vezes. Então, eis aí para nós a grande complicação. Deixa eu ver aqui, a André colocou, achei muito bonito o comentário de Miramês sobre a questão 391. Vamos lá então, para a gente poder encerrar. Aproveitar aqui, deixa eu abrir rapidinho aqui o Livro dos Espíritos, comentado, né, por Miramês. 391, Andréia, deixa eu ver aqui. Aqui. Só um instantinho. Tá. Questões comentadas. 391. Tá aqui, 391. Essa que nós vimos agora. Então a pergunta mais uma vez, né? A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Numa e noutra indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. As causas e os efeitos nas duas pessoas, o que provoca a simpatia ou antipatia, no caso a antipatia, e o efeito dessa antipatia sobre o outro. Eu não gosto de você, então eu vou te fazer mal. Eu não gosto de você, mas eu vou superar tudo isso. Ou seja, duas posturas diferentes. Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar.
Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal por saber que este o não compreenderá, e porque díspares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente de sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e lastimá-lo. Vamos então aqui ao comentário de Miramês. O título do texto é Ainda há antipatia. A antipatia entre duas pessoas nasce em qualquer uma delas primeiro. No entanto, provavelmente, um é sempre mais esclarecido que o outro, e por força da natureza melhorada, a antipatia deve surgir no que ainda tem uma natureza mais bruta, que alimenta a inferioridade. Existem ainda casos de dívidas do passado entre duas pessoas, onde uma delas já está propensa ao perdão. Essa esquece logo as lembranças e a repulsão quando encontra o antagonista, mas a outra, que desconhece a desculpa, trava uma guerra consigo mesma para odiar mais, ao deparar com o seu antigo inimigo, piorando cada vez mais a sua situação espiritual. Certamente que o bom espírito sente repulsão pelo mal, mas esforça-se para não odiar, por estar na escala da educação dos seus sentimentos. O espírito superior não muda sua paz interior pelas antipatias que recebe de alguém. Conserva sua serenidade e ainda ora por todos os que o caluniam e o odeiam. Convém anotar-se que o espírito que odeia se encontra na ordem dos ignorantes, que não percebeu ainda a luz nem experimentou a paz de consciência. Foi por essa razão que veio ao mundo o Cristo, sendo que a humanidade não reconheceu a sua presença como deveria. Assim, ele fez voltar a sua doutrina na feição do espiritismo codificado por Allan Kardec, na certeza de que essa filosofia grandiosa iria dar continuidade à educação dos que ignoram a verdade. A doutrina dos espíritos tem o poder de fazer reviver com Jesus todas as suas qualidades nobres, trabalhando para que ele seja conhecido por toda a humanidade. O espírito inferior desconfia de todos e percebe no ar quando vai ser censurado por seu igual. Ele está sempre em rixas com os seus parceiros. Com essas páginas sobre o Livro dos Espíritos, nós desejamos a todos que melhorem em todos os sentidos e alcancem o amor amando, que alcancem o perdão perdoando, que alcancem a caridade praticando-a em todas as suas nuances. Se ainda alimentamos alguma antipatia por alguém, pensemos mais e façamos logo, desfaçamos logo esse estado negativo em nossa vida. Cada sentimento inferior que palpita em nosso íntimo é semente inferior lançada no terreno mental e no coração de quem odeia. E por isso responderemos: não convém esse estado, porque todo sofrimento nasce desse descuido. Fecundemos todo sofrimento, fecundemos nossos pensamentos, palavras e obras com fraternidade, pois ela é capaz de construir em nossos caminhos a luz que jamais se apagará. Mesmo que não tenhamos antipatia por alguém, mesmo que ninguém se antipatize conosco, trabalhemos em favor dos que ainda se encontram nessa faixa de vida nas sombras, para que eles, no amanhã, esqueçam desse nome, antipatia, e do que ele representa para os infelizes. O mundo está cheio de ódio, de inveja, de orgulho e de egoísmo, esperando que nossas mãos trabalhem para a paz de todos. Podemos fazer alguma coisa em favor do amor, e não nos esqueçamos de espalhar benefícios. Comunguemos com o Cristo, que ele já comungou com o nosso coração em Deus. Né? Uma belíssima mensagem de Miramês aqui para nós, tratando, né, ainda há antipatia, ou seja, mostrando exatamente a necessidade que nós temos de nos transformarmos, né, e superarmos essas nossas limitações ainda. Então, pessoal, fechando por aqui, né, o Brás em cima tinha colocado, né, que
quando li alguns livros de Hamed, fiquei impressionado com a sabedoria desse espírito também. Né? Dele e de tantos outros, né, Brás, né, uma legião de espíritos que trabalham com esse objetivo. Bom dia, Márcia. Então, pessoal, é isso. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje, nós finalizamos então o item número 7, simpatias e antipatias terrenas. Deu para a gente ter uma visão mais geral desse tema, né, falando sobre os encontros e reencontros que cada espírito terá, ou que todos nós teremos, né, estamos tendo e já tivemos também aqui nessa nossa vida física. Né? Então o espírito vindo para o mundo físico, ele vai estar inserido dentro de um grupo. Nesse grupo ele vai ter sentimentos de simpatia, de antipatia, dependendo do seu modo de pensar e dependendo da sua própria história. Mas independente do passado, olhando para o futuro, é algo que ele precisa superar para poder continuar se desenvolvendo. Então, esse aqui é o nosso estudo de hoje. O próximo encontro nós vamos falar sobre o item número 8, esquecimento do passado, né? Que vai ser até um capítulo grande, talvez a gente faça em 2 ou 3 encontros, né? Porque ele merece um pouco de atenção, porque é uma das grandes dúvidas que nós temos, né? Como você reencarna, não seria mais fácil se você se lembrasse de tudo o que aconteceu, para você entender exatamente por que você tem ou não tem alguma coisa, por que você está ou não está numa condição, ou né, aqueles que você reencontra, não seria mais fácil? Então nós veremos essa facilidade, né, ou essa dificuldade de acordo no